Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cormanzo, todos bem-vindos para mais um vídeo de campeonato de One Piece Card Game aqui no canal, onde hoje eu vou falar um pouquinho do torneio semanal que eu joguei na loja Nerds Cards, na cidade de Porto Alegre, no dia 23 de abril, né, na quarta-feira da semana passada, né? E nesse torneio eu fui jogar de Chopper, né? O Chopperzinho da OP8 tava brincando com o deck e resolvi, vamos botar ele num torneio e vamos ver o que acontece. E aí eu vim comentar com vocês um pouquinho como é que foram as minhas partidas, o que eu achei do torneio. Tá, pessoal? Então vamos deixar aquele pedido de sempre para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu vou trazer o meu próximo vídeo falando de mais TCG. Tá, pessoal? Então, vamos falar então agora sobre o semanal da Nerds, onde eu joguei de Tony Chopper da OP8. Vem comigo. Pessoal, então assim, como eu comentei com vocês na abertura do vídeo, eu estava jogando de Chopper. Se vocês quiserem saber como estava o meu deck, eu vou deixar um cardzinho ali em cima, tá? Que eu já soltei um vídeo mostrando o meu deck do Chopper para vocês. Foi um deck que funcionou muito legal, né? E agora vamos comentar um pouquinho sobre as partidas do torneio da Nerds, aonde na primeira partida eu enfrentei o Rafael, que estava jogando de Kid da OP10, né? O Kid amarelo. O Rafa ele começou muito rápido nessa partida, né? Segundo turno ele desceu o Zoro, né? Em seguida ele desceu o Robin, e aí ele acabou agrando mais rápido que eu, né? Depois ainda entrou aquele lá, o custo 9, que complicou um pouquinho as coisas pro meu lado. Eu até consegui limpar a mesa dele, né? Utilizando os Road Jones, né? Eles estavam ali para isso, para tirar algum bicho mais forte. Entrou os Road Jones, eles serviram bastante, eles atacaram, tiraram bastante coisa da mesa dele. Só que o Road Jones ele entra utilizando a habilidade dele, e a habilidade dele resulta em comprar cartas da vida, né? Além dos efeitos de virar duas cartas do adversário, né? E essas duas compras acabou sendo um preço muito caro a se pagar para usar as habilidades dele. Eu não consegui segurar essa partida. Eu acho até que talvez se eu tivesse tomado alguma decisão diferente eu teria vencido, mas não foi o caso a primeira partida, então eu acabei perdendo. Na segunda partida eu enfrentei o Vitor, né? Aqui de Taps, que também perdeu na primeira partida. Na segunda partida contra o Vitor, ele estava jogando de Doflamingo, né? Do Flamingo Azul, clássico, né? Eu comecei perdendo no dado, né? O que é uma coisa que complica um pouquinho a situação pro meu deck. Ele começou descendo o bug que organiza as cartas do topo. Eu comecei descendo 2 Searcher, né? Uma Nami e uma Doutora Kureha, né? Ele até conseguiu descer um Gecko Moria pela habilidade do líder, então entrou praticamente de graça, mas ele entrou muito no começo do jogo, então entrou o Gecko Moria sem puxar nada pra mão, né? E aí eu comecei a aumentar a minha mesa com os Chopper, com os Lapan, né? Enquanto a minha mesa crescia, ele baixava um personagem parrudo, né? Pela habilidade do líder dele, né? E aí eu consegui limpar a mesa dele mais de uma vez. Eu senti falta dos Road Jones nessa partida. Talvez se tivessem vindo dava para ter ganhado, né? O Lau retornou os meus personagens para a mão mais de uma vez. Eu limpei a mesa dele mais de uma vez também. Mas no final o deck dele era mais agro que o meu. Eu não consegui segurar, né? E acabei tomando letal, né? Só que essa nossa partida, por incrível que pareça, ela demorou tanto e ela foi uma partida tão estudada do começo até o fim, que foi a única partida que eu tomei conhecimento até o momento da gravação desse vídeo, que nós tivemos que ir para os turnos extras, né, para o overtime, ou melhor, para a prorrogação, se vocês preferirem. Acabou todos os 35 minutos de partida, se não me engano eram 35, tivemos que ir para os turnos extras, né, turno 0, 1, 2, 3, e por incrível que pareça, com um Doflamingo perdeu o time, então na teoria estaria um pouco enfraquecido, e com o Chopper que nem meta é. Então, né, 2 decks meio improváveis de acontecer, acabou acontecendo a gente ir para o tempo extra,
né? E depois indo para a terceira partida, né? Eu perdi as duas primeiras, acabei enfrentando o Azambuja, que estava jogando de Nico Robin. A Nico Robin do Azambuja, ela é um pouquinho diferente, né? Ela é um pouquinho diferente dos outros líderes que eu tinha enfrentado, porque ela tem Banish. E aí ele começou, perdi no dado novamente, né? Eu perdi, eu acho que todas no dado, né? E aí ele escolheu começar, né? E aí no primeiro turno de ataque dele, ele anexou os 3 dons, bateu com a Nico Robin. Eu não tinha counter na mão para segurar, acabei tomando um de dano com Banish, isso doeu bastante, né? Ele até desceu alguns personagens, custou 5 ou 6 na mesa, enquanto eu tava tentando aumentar a minha mesa. Porém, né? Eu consegui fazer uma mesa em determinado momento mais forte que a mesa dele, mas a hora que eu fui para bater na vida, ele tava com um personagem forte, né? Personagem forte, digo, de 5, 6 mil na mesa, e eu bati nas duas últimas vidas, ele trigou 2 Frank, e aí eu ia receber 2 ataques, e eu botei 2 Frank na mesa. A partir de agora eu recebo 4 ataques, e 4 ou 5 ataques, eu não me recordo. E ainda tinha uma Yamato que entrou matando gente, depois tinha um Kid que entrou trachando carta da vida, sabe? Isso foi uma parte, vamos dizer assim, que a compra do destino não me ajudou, né? Então, aí ele já tinha baixado o Kid, e aí o turno voltou pra ele, ele desvirou, e aí ele tinha o líder, 2 Frank, Kid e Yamato pra bater. Não deu como, não tive como segurar, os triggers me ferraram bastante nessa vez, né? E na última partida, eu acabei caindo contra o Ledur, que também estava jogando de Doflamingo Azul. Pessoal, o Doflamingo Azul, né, dessa vez não funcionou muito bem, né? Ele começou organizando as cartas do topo, usando a habilidade do líder, jogando o Gekomoria. Ele, se eu não me engano, ele baixou um Sengoku também, tá? Eu consegui baixar algumas coisas, consegui baixar uns blocker, né? Consegui baixar... O Lapan entrou atacando e matando muita gente, matando gente no caso. No turno de 8 dons, eu já tinha tirado todas as vidas dele, né? E aí eu tava com o Diablo Jumble na mão desde o começo do jogo, né? Ele tinha 5 cartas na mão, né? E aí mesmo assim, ele conseguiu baixar o Doflamingo Blocker, né? O custo 3, se eu não me engano, azul, né? E aí, mesmo ele tendo 5 cartas na mão, né? Eu tinha sobrado um Chopper de 4 mil de poder na mesa, né? Eu paguei um dom, né? E quando o turno voltou pra mim, né? Com 8 mil eu tirei todas as vidas dele, faltava dar o dano letal. Voltou pra mim com 10 dons, eu castei o Diablo Jumble, né? O Diablo Jumble, né? Torna um chapéu de palha imbloqueável, né? Aí como talvez eu precisasse do último ataque, eu deixei um dom sobrando para bater 5 mil. E aí anexei os outros 8 dons no líder e ataquei com 13 mil imbloqueável, tá? E aí acabei vencendo a partida. Mas pensando bem assim de cabeça, se eu não me engano, o blocker ainda estava na mesa. Então talvez tenha sido... Eu pensei em bater com o Chopper de 4 mil, com o dom anexado, se porventura ele conseguisse segurar o meu ataque de 13, né? Era bem difícil, ele tinha 5 cartas na mão, o líder dele tem 5 mil, né? Se tivesse um monte de counter 2 mil na mão, ele conseguiria. Mas aí depois eu comecei a pensar, como eu acho que o Doflamingo Blocker ainda estava na mesa, talvez não tenha sido uma ideia muito inteligente. Eu devia ter anexado todos os 12 e batido 14 em vez de 13. Porque se eu atacasse, eu precisasse dar o último hit de 5 mil, ele ainda ia ter um blocker para segurar, né? E a Diablo Jumble só faz um ataque se tornar imbloqueável, que foi o do líder. Mas isso aí foi uma coisa que eu só pensei depois, eu não tive essa capacidade de percepção na hora da partida, tá? Então, pessoal, essas foram as 4 partidas que eu joguei, né? Eu enfrentei 2 do Doflamingo, o Vitor e o Ledur. Eu enfrentei o Rafael de Kid e o Azambuja de Nico Robin, né? Eu ganhei do Ledur e perdi as 3 primeiras partidas. Então eu fiquei 1/3, tá? Pessoal, referente a isso, foi a primeira vez que eu fui na Nerds. Eu gostei bastante do ambiente.
Gostei bastante do atendimento do pessoal lá. O pessoal é muito parceria, o pessoal muito simpático, eu gostei bastante. O ambiente é muito bonito, muito aconchegante, legal. A comunidade ajudou bastante, né? Mas eu tenho uma crítica que não é a eles, e sim ao formato do meta. Porque, referente à partida que o campeonato que a gente jogou, tinha 18 players, se eu não estiver enganado. A gente foi aqui em 4, né? Foi eu, o Eduardo, o Vitor e o Marx. O Vitor tava de Doflamingo, o Eduardo tava de Yasop. Não, Yasop, o Sop, desculpa. O Marx tava de Pudding e eu tava de Chopper. Com exceção da gente ali, dos 18 players, eu acho que tinha uns 3 ou 4 Sop, uns 3 ou 4 Shanks e uns 3 ou 4 Barba Negra. E eu vou dizer pra vocês que eu não curti a distribuição dos decks, sabe? Parece que ficou muito fechado na panelinha. E eu não gostei da panelinha. Se tivesse ficado na panelinha e tivesse gostado dos decks, eu não curti. Então, eu admito que eu fiquei um pouco decepcionado com o estado atual do metagame, que estão com decks no metagame que eu não curti nenhum dos decks. Então, mas essa é uma crítica minha ao card game em si, não à loja, pessoal. Longe disso. Pessoal, super parceria lá. Gostei muito, pretendo ir mais algumas vezes. Mas esse foi, então, o meu reporte. Então, a respeito do campeonato que a gente jogou na Nerds, campeonato semanal, né? Torneio semanal de One Piece Card Game, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!